O Brasil Justiça desta semana vai falar sobre o pluralismo político, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Você sabe o que significa essa expressão que costuma ser confundida com a ideia de vários partidos políticos? Para explicar sobre esse assunto e também as relações homoafetivas, a nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Júnia Antunes, magistrada há 5 anos. Doutora Júnia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Muito obrigada, Renata. Eu que me sinto honrada em estar aqui, em poder participar um pouco e divulgar um pouco a ideia do pluralismo político. Doutora Júnia, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Explica pra gente o que significa essa expressão. Muito bem. Embora a nossa Constituição Federal tenha estabelecido esse termo, pluralismo associado à ideia de política, na verdade, ele é muito mais abrangente, o seu significado é muito maior. Esse direito fundamental do pluralismo político não significa só a liberdade de escolha política, mas também a liberdade de escolha de convicções religiosas, de pensamento, de convicções culturais, de convicções sociais. Então, quando a nossa Constituição abrange a ideia, o direito fundamental do pluralismo político, na verdade, ela está querendo abranger a ideia de liberdade do homem, da liberdade de autodeterminar e de fazer as suas escolhas, sem que haja intromissão do Estado ou de terceiro, desde que essas escolhas também respeitem o direito e o exercício de direito por parte de terceiros. Então, nós temos que entender que o nosso sistema é um sistema plural, é um sistema que abrange diversas convicções de pensamentos, de ideologias, de filosofias. Nós temos vários grupos, então, sociais com interesses próprios. E esses grupos sociais que abrangem estes interesses, eles têm que aceitar, tolerar essas diversidades e aprender uma forma de solucionar os conflitos, desde que a gente também alcance a não discriminação, o não preconceito, seja por razão de sexo, por religião ou raça. Essa expressão costuma ser confundida com a ideia de vários partidos políticos? A questão vários partidos políticos, a gente entra na ideia do multipartidarismo, a gente entra na ideia do pluripartidarismo, e pluralismo político não se resume só a essa necessidade. A necessidade de termos vários partidos políticos é uma consequência para a gente poder atingir o nosso pluralismo político. Se a gente tem um sistema plural em que devem ser respeitadas as diversas opiniões, as diversas ideologias, há uma necessidade de a gente ter vários partidos políticos que representem essas ideias e que coloquem elas num cenário político. Por isso que é muito importante o multipartidarismo, pluripartidarismo, mas pluralismo político não se resume a só isso. Por que o pluralismo é tão importante para o Estado democrático de direito? Se a gente tem a ideia de que há diversos grupos que se agregam em prol de um interesse, você tem que trabalhar esses grupos no sentido de que eles têm que conviverem um com outros. Porque às vezes esses grupos vão ter ideias conflitantes, mas muitas das vezes eles vão ter ideias concordantes. Vou citar um exemplo aqui agora. Às vezes esses grupos eles trabalham uma ideia contrária ao reconhecimento dos direitos do homossexualismo. Mas este mesmo grupo não nega e não vai em confronto com a ideia da liberdade de expressão, com a liberdade de associação, com a liberdade de se reunir. Então, essas ideias de grupos sociais, eles têm que aprender a conviverem entre si, que em algum momento eles vão estar concordando com a mesma ideologia. Quando você trabalha essa ideia de que existem vários grupos sociais com interesses próprios, mas que em certo momento esses interesses também são comuns, você tira a ideia da tirania de um grupo social se prevalecer sobre o outro, porque há necessidade de convivência.
O pluralismo político é uma das mais importantes características da democracia moderna? Eu acredito com a total certeza que sim. Principalmente, vamos colocar ali quando a gente estava trabalhando aquela questão de grupos sociais. Quando eu falei em grupos sociais, eu não quero dizer classe econômica. Porque a classe econômica, você pertence em dado momento a X ou a Y, porque é um fator econômico. E às vezes você pertencer a uma classe econômica não quer dizer que você não possa pertencer a um ou diversos grupos sociais de acordo com o seu interesse. Porque eu posso ter um ou vários interesses. Então, quando você fortalece essa ideia de grupos sociais convivendo, você fortalece a ideia da democracia. O pluralismo se relaciona com o princípio da fraternidade, que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? A ideia do pluralismo político, naquela questão de abrangência, engloba a ideia do direito à diferença, do direito à diversidade, do direito à tolerância. Então, nisso nós estamos falando do direito à não discriminação, ao não preconceito. Do direito à liberdade de escolha. Se você tem o direito a uma liberdade de escolha, se você respeita, se você tolera, se você aceita que aquela pessoa tem uma liberdade de escolha, eu acredito que isso vai favorecer a solidariedade, que é um segundo passo. Quanto mais você aceitar as escolhas do outro, você se permite a ser mais solidário, a se entregar mais para o próximo. Por isso que eu acho que tem total relacionamento entre um princípio e este objetivo. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Júnia Antunes, vai falar sobre as relações homoafetivas e o pluralismo político. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura da AMB promove o curso sobre energia, consumo e ambiente para ampliar o conhecimento sobre o setor elétrico entre os magistrados, com foco principalmente no funcionamento do segmento de comercialização. A escola disponibiliza 20 vagas para capacitação. As inscrições vão até o dia 30 de abril e os interessados filiados à AMB devem garantir a sua presença no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o conceito de pluralismo político. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Júnia Antunes, vai falar sobre as relações homoafetivas e o pluralismo político. Doutora Júnia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo em maio de 2011. A senhora foi a primeira juíza no Brasil a realizar o primeiro casamento entre duas mulheres. As relações homoafetivas encontram amparo no princípio do pluralismo político? Total amparo nesse princípio do pluralismo político, porque, como a gente já salientou no primeiro bloco, ele é o princípio da diversidade, da liberdade de escolha, do direito à tolerância. Quando o Supremo reconheceu essa união estável entre pessoas dos mesmos sexos, na verdade, o Supremo não só reafirmou o direito à dignidade humana, ele reafirmou o direito à liberdade de escolha de opção sexual. A gente tem que entender que o casamento, apesar de ser um instituto afeto a várias convicções religiosas, culturais, no nosso ordenamento jurídico, embora a gente tenha liberdade de escolha religiosa, o nosso Estado, a nossa Constituição, afirmou que nós somos laicos. O Estado não tem uma religião oficial. Nisso, quando o Estado, a Constituição, trata o casamento, ele é um instituto eminentemente jurídico. E, considerando que nós temos como um direito fundamental a liberdade de escolha, a liberdade de convicção, eu não vejo por que o direito
deixar segmentado, deixar à parte uma camada da população, um segmento do nosso povo que escolheu entre se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo. Não vejo por que o direito não abranger os direitos e os deveres dessa pessoa com este instituto jurídico que é o casamento. Uma emissora de televisão tem retratado a relação homoafetiva em suas novelas. Isso tem causado, inclusive, uma certa indignação de algumas pessoas. Inclusive, chegou a circular nas redes sociais uma mensagem de que o Ministério Público estaria promovendo uma ação para vetar a programação. O que a senhora acha dessa polêmica? Na verdade, eu até recebi nas redes sociais essa mensagem colocando que o Ministério Público entraria com uma ação para vetar. Eu devo acreditar que isso deva ser muito pouco provável, porque a partir do momento que o judiciário, o jurídico, o Estado já reconheceu direitos e deveres às relações homoafetivas, eu não vejo por que, ainda mais ressaltando a liberdade de expressão, a liberdade de não censura, uma mídia não retratar essas relações homossexuais na sua grade televisiva. Inclusive, no que diz respeito a essa novela, eu achei bastante interessante como esse autor passa a retratar essa relação homoafetiva. Ao contrário de uma novela anterior, onde havia duas mulheres bonitas, jovens, nessa ele traz agora duas senhoras, duas idosas. O que ele faz, na minha visão? Ele retira aquele apelo sexual figurada nas duas mulheres jovens e bonitas para deixar apenas a liberdade de opção sexual. Isso eu achei muito interessante, essa visão, essa colocação, essa proposta televisiva de acolher a diversidade, de acolher a liberdade de escolha por opção sexual. Ainda existe uma certa resistência e preconceito por uma parte da sociedade em relação à homossexualidade? Sim, existe. Existe essa resistência, esse preconceito, mas eu acho que de uma certa maneira, isso é natural. Eu acho que a gente está galgando essa mudança. Essa mudança é uma mudança que a população tem que entender que ela veio para ficar. Essa diversidade, essa opção sexual, ela veio para ficar, ela está amparada juridicamente, ela vai continuar a ser amparada juridicamente. E agora é uma questão de tempo, de associar uma nova roupagem, uma nova figura do que é o homossexualismo, do que ele representa. A senhora acha que retratar o homossexualismo nas novelas influencia de que forma na vida das pessoas, em especial as crianças? Eu acho que todo mundo também que não queira participar isso dentro da sua casa, do interior da sua casa, tem a opção de não assistir. Só que não adianta a gente vamos colocar as crianças, os nossos filhos numa redoma, porque como essa opção sexual, essa liberdade de opção sexual veio para ficar, fora das nossas casas, vai conviver com isso, né? Os nossos filhos vão conviver com isso. Então, o que é importante é a gente passar aqueles valores pessoais que você julga importante para o seu filho. Seja não só na opção sexual, mas seja na moralidade do caráter civil, do caráter político. Eu acredito que eu não vejo uma influência só por influenciar as crianças só por uma opção sexual. Eu vejo uma influência no sentido de dizer para os nossos filhos de que há diversidades, de que elas devem ser respeitadas e de que há liberdade de optar por isso ou por aquilo, e que inclusive isso representa para os nossos filhos a própria liberdade dele escolher. Que é importante isso porque muitas pessoas, além do medo, do receio de aceitar alguma diferença, elas também elas desconhecem que elas têm essa liberdade para aceitar. E isso que eu acho que influencia as nossas crianças. De liberdade, você tem liberdade para escolher e para optar, desde que respeitada todos os direitos de terceiro. O direito da liberdade de opção sexual também se encaixa no princípio de igualdade, de sermos todos iguais perante a lei?
se encaixa perfeitamente nesse princípio, só que vamos considerar que esse princípio da igualdade, de sermos todos iguais perante a lei, ele também tem uma abrangência maior na nossa Constituição, nos fundamentos da nossa Constituição. Não basta alcançar só essa igualdade formal, de que todos submetem à lei, uma necessidade que veio quando a gente tinha um sistema absolutismo do rei, ou seja, o rei também se submete ao império da lei. Essa igualdade que nós temos que buscar é uma igualdade material, que Boaventura Souza Santos exterioriza de uma maneira que eu acho bastante peculiar e bastante singela. Boaventura, ele diz que nós temos direitos de sermos iguais quando as diferenças nos inferiorizam. Mas também temos direito de sermos diferentes quando as igualdades nos caracterizam. Então, buscar uma igualdade não só de dizer todos são iguais perante a lei, mas todos temos direito de ter ações por parte do Estado e por parte das outras pessoas que nos garanta essas igualdades. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Júnia Antunes, vai falar sobre o projeto que oferece aulas gratuitas de direito para a população carente de Planaltina, que fica a 42 quilômetros do centro de Brasília. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza de direito no estado de Mato Grosso é desafiador pela extensão e diversidade geográfica. Há 16 anos faço parte de um tribunal de justiça dinâmico que sempre busca a modernização. A Escola Nacional da Magistratura da MB realiza o curso introdutório à Justiça Restaurativa entre os dias 22 e 24 de julho. A capacitação oferece aos magistrados os conceitos fundamentais e uma visão panorâmica das modalidades de práticas restaurativas. A escola disponibiliza 40 vagas aos filiados MB. As inscrições vão até o dia 30 de junho. Mais informações no site www.emm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o pluralismo político e as relações homoafetivas. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Júnia Antunes, vai falar do projeto que oferece aulas gratuitas de direito para concurso à população carente de Planaltina, que fica a 42 quilômetros do centro de Brasília. Doutora Júnia, a senhora e a juíza Gabriela Jardon, titular da primeira vara criminal de Planaltina, tem um projeto de ministrar aulas de direito para a população carente de Planaltina. Explica pra gente como é que surgiu esse projeto. Bom, essa ideia surgiu muito da vivência, da prática do dia a dia. A doutora Gabriela na vara criminal, eu atualmente no Tribunal do Júri de Planaltina. E a gente verifica muito que os crimes que possuem muita violência física, por exemplo, o roubo, o homicídio, o furto, o tráfico de drogas, que são crimes que mais dominam o volume de serviço de distribuição de ações nas varas. Quando você vai interrogar aquele réu, você verifica que a escolaridade dele não chega ao 1º grau. Muitas vezes é 5ª, 6ª séries que eles interrompem os estudos e não prosseguem posteriormente, não buscam essa alternativa posteriormente. E por um outro lado, eu me preocupo também em perguntar, quando eu vejo uns crimes que não envolvem tanta violência física, mas envolvem a astúcia, a audácia do criminoso, como um estelionato, como uma fraude, você verifica que a escolaridade daquele criminoso já abrange um 2º grau completo ou um 2º médio. É muito raro, é muito difícil, pelo menos na nossa Planaltina, onde eu atuo, você ter um criminoso de violência física com escolaridade de 2º grau. Então, a gente verifica que a carência da nossa população
para ir para o mundo do crime é falta de educação. É educação de base, é educação de qualidade. E nisso, com este projeto, o que a gente quer é levar para as famílias de Planaltina a oportunidade de adquirir qualidade de vida, de adquirir melhores condições de vida, que vai influenciar, que vai repercutir em seus filhos. Porque a partir do momento que os pais alcançam melhores qualidades de vida, eles oferecem melhores qualidades de vida, eles oferecem melhores padrões de conceito de convivência para os próprios filhos. As aulas de direito acontecem no Tribunal do Júri de Planaltina. Existe alguma peculiaridade na escolha desse local? Existe. Normalmente o Tribunal do Júri, que é o Tribunal do Povo, é o local do povo, é um lugar de muita tragédia, né? Ou é a vítima, ou é a família da vítima que está ali chorando pela morte dela, ou é a família do réu que está ali sofrendo por aquilo que aquela pessoa está passando. E no que você abre aquele espaço para trazer a população para situações agradáveis, situações saudáveis, ou seja, de proporcionar a ela qualidade na vida, a gente dá uma nova roupagem para aquele tribunal do júri. A gente dá uma nova função, agrega um novo valor àquele espaço que é do povo. Qual é a contrapartida dos alunos e como eles podem participar? A contrapartida dos alunos normalmente é doações. Por exemplo, a gente fez um projeto ano passado de direito constitucional em que a gente conseguiu arrecadar, em contrapartida às aulas, quase 1 tonelada de alimentos. E essa tonelada de alimentos foram distribuídas para a própria população carente de Planaltina. A gente, esse ano, já começou um trabalho de direito penal em razão do concurso do agente penitenciário do Distrito Federal. Nós arrecadamos fraldas geriátricas e também foi distribuída para a população de Planaltina. A gente tem um grupo em Planaltina com fins beneficentes, que também voltado a isso, a agregar valores educacionais para a população carente, que faz essa parte de logística para a gente, que recepciona quem é carente e recolhe os alimentos e que faz essa distribuição. Então, se é um projeto voltado para a população carente, a gente trabalha com o carente economicamente, o carente financeiramente, que não tem condições de pagar um cursinho, uma especialização para fins de concurso público. O retorno desse projeto para a população carente, eu acredito que seja na sua qualificação, na sua preparação para o fim dele, que é um concurso público. E existe o retorno pessoal de quem ministra as aulas, eu e a doutora, por enquanto, eu e a doutora Gabriela Jardon, e um retorno, inclusive, para toda a magistratura, porque nós já estamos trabalhando aí também a ideia de aproximação do juiz com a sociedade. Nós estamos trabalhando uma nova postura, uma nova visão do magistrado perante a sociedade. Quantos alunos já foram capacitados e qual o retorno desse projeto? A gente se limita a essa capacitação ao espaço físico do Tribunal do Júri de Planaltina. Ano passado o projeto abrangeu cerca de 140 alunos, só que ficou muito cheio o espaço físico para 140, porque não é tão grande assim. Esse ano nós resolvemos trabalhar com um número reduzido para poder facilitar o desenvolvimento da aula. E nós conseguimos fechar 100 alunos no espaço físico do Tribunal do Júri. Existe algum projeto para ampliar esse curso? Existe uma ideia, um projeto que eu e a doutora Gabriela vamos trabalhar perante a própria Magis, porque a gente tem total apoio do nosso Tribunal de Justiça. Eles nos dão toda a logística, toda a estrutura necessária, inclusive com segurança, né, para os alunos que estão ali dentro do Tribunal do Júri até 10 horas da noite. E agora a nossa ideia é levar isso para a nossa associação dos magistrados do Distrito Federal, para que isso se amplie em todos os fóruns do Distrito Federal. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados.
Meu nome é Nartir Dantas Weber, sou juíza da 7ª Vara de Família de Salvador. Escolhi ser magistrada porque sou vocacionada desde muito pequena, queria resolver os problemas de todo mundo. E quem quiser ser juiz tem, primeiro, de ser vocacionado e depois estudar muito, porque ninguém passa em concurso de juiz se não estudar muito. Então, muito sacrifício, mas no futuro a recompensa será grande, porque é muito prazeroso ser juiz e você ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, você fica com a alma realmente em êxtase. Agradeço a doutora Júnia Antunes pela entrevista. Muito obrigada, eu que me sinto honrada, como eu já disse, de estar aqui, de poder participar um pouquinho e divulgar um pouquinho com a nossa população essa ideia do direito. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.